Bom, pessoal, então, fazendo mais um seminário aqui, realizando mais um seminário de pesquisa para a nossa linha, tenho a satisfação de poder contar com o Leonardo Baroni, que é um aluno aqui, ele fez mestrado, está terminando o doutorado dele, brevemente, né? E o Leonardo veio apresentar aqui algumas das conclusões da tese dele, ou seja, na verdade, onde ele está e de que maneira a gente pode ajudar. Isso é uma coisa importante, porque essa presença do Leonardo aqui recupera uma das funções originais do seminário, que é também vocês poderem vir aqui apresentar coisas. Então, não é só a gente de fora, professor, não sei o que, também é um seminário aberto para vocês, né? E eu acho que é um espaço importante onde a gente pode trocar ideia. Até o fato de você ter que se apresentar no seminário, não deixa mentir, já faz o cara já se organizar, como é que eu vou fazer, como é que vai ser, o que vai aonde, como é que eu vou apresentar isso aqui. Então já ajuda, já a apresentação ajuda. E os comentários, então, também ajudam bastante no nosso seminário. Então, estou satisfeito de ter o Leonardo com a gente, ótimo. Eu acho que recuperar esse lado do seminário é uma coisa importante. Tudo por a cabeça da flor. Não, mas é bom mesmo. A gente combinou, quando eu voltei de sanduíche, de fazer o seminário, justamente para ter uma meta de quando eu teria que ter a análise empírica bastante avançada, posto que não resta muito tempo. É a primeira vez que eu vou apresentar esses resultados. Eu apresentei, como eu estava no sanduíche, alguma coisa, mas de fato vocês vão ser os primeiros a ver isso. É tudo muito novo. E comentem, por favor, que é importante para mim. Desde o título. O título também não existia, só existe um título porque existe um seminário, senão não devia ter título. Então, me parem, eu vou encher vocês de gráficos, espero que vocês não fiquem tão entediados. Os gráficos todos têm a mesma maneira de ler, mas eles são vários, porque eles são um teste de várias hipóteses. Cada gráfico basicamente testa uma hipótese diferente. Eu vou explicar isso ao longo da apresentação. Então, a gente vai falar de, primeiro, papel dos partidos políticos na literatura brasileira, não funciona? Ele vai aumentar o volume. Eu posso falar mais alto também, e mais devagar. Não? A máquina existe para te ajudar. Alô? Obrigado. Então, eu vou falar um pouco do papel dos partidos políticos na literatura brasileira. Esse é o ponto de partida onde eu situo o meu trabalho empírico na literatura. Aqui não há instituições, é intuições mesmo. Quais são as minhas intuições antes de começar a pesquisa? Quais são as perguntas a que essas intuições e a literatura me levaram? E quais são as hipóteses que eu quero testar? Depois eu vou falar muito brevemente do método, que basicamente é um monte de regressão descontínua. E é um monte de regressão descontínua porque serve aos propósitos daquilo que eu estou fazendo. Vou explicar quais são as minhas opções metodológicas, como eu vou racionalizar algumas coisas, quais são os problemas que eu ainda tenho. Vocês vão ver muitos gráficos, justamente porque eu fiz a opção de olhar para diferentes maneiras de estimar a mesma coisa. E eu vou apresentar os resultados, essa é uma parte longa. Eu tento correr se começar a ficar muito longo. Então, o ponto de partida é que a gente tem um deslocamento analítico no debate brasileiro, não só no debate acadêmico, como no debate político, no debate jornalístico, de que os partidos saem de uma situação em que eles eram aquelas organizações fracas que não serviam para absolutamente nada, num sistema extremamente fragmentado, para algum grau de consolidação política. A gente passa a ter, sobretudo depois da metade da década de 90, várias evidências de que não é, no fundo, aquela bagunça toda e que os partidos têm algum papel para não deixar aquela bagunça toda. Os partidos são distinguíveis, todo mundo deve ter lido ou escutado de longe, trabalho no Congresso, trabalho sobre o Legislativo. A gente consegue observar que os partidos que os parlamentares se comportam de uma maneira disciplinada, seguindo uma lógica partidária. Tem agora trabalhos muito bons do César Zucco, que mostram como os partidos são distinguíveis do ponto de vista ideológico. Trabalho antigo também do Leôncio Rodrigues, sobre a diferença entre composição social dos partidos. Então a gente tem alguma evidência de que os partidos importam e que eles são diferentes. Nem sempre, no entanto, essas evidências são suficientes para eliminar a percepção negativa que a gente tem dos partidos na arena eleitoral. Na arena eleitoral, a gente ainda continua olhando para os partidos como se os partidos fossem organizações inoperantes, como se houvesse
houvesse independência extrema dos parlamentares e dos candidatos em relação aos próprios partidos, e como se não existisse nenhuma lógica partidária dentro da arena eleitoral. Isso é um exagero meu, claro que a gente já não olha mais assim, mas a gente ainda não coletou evidência empírica suficiente para dizer que os partidos são organizacionalmente relevantes na arena legislativa, eleitoral, como eles são na arena legislativa. Então, o debate brasileiro ele é altamente influenciado por duas perspectivas que aparecem no pessoal do Congresso norte-americano. Isso aqui é o Alcox e McCullin, para quem lembra, perspectiva partidária, perspectiva distributivista. Essas perspectivas convivem, porque convivem para explicar arenas diferentes. E a pergunta do qual eu bato é: podem existir partidos disciplinados no legislativo e indisciplinados na arena legislativa? Jorge talvez não lembre, mas eu não era de PESP quando eu entrei no mestrado. A gente discutiu isso na primeira aula de métodos, e aí você me convidou para ser orientando porque eu expus esse problema. Tem muito tempo que esse problema me acompanha, e é um problema que a gente ainda tem. De fato, a gente não precisa talvez ter uma visão única sobre como são os partidos políticos, mas a gente ainda tem visões que são não conciliáveis necessariamente. O Carlos Pereira e o Lúcio e o Renan já tentaram conciliar muito isso, já disseram que não necessariamente essas visões são tão conciliáveis, não é simples. E parte do que eu vou fazer é discutir um pouco a perspectiva distributivista, sem me direcionar diretamente a ela. A perspectiva distributivista, a gente conhece, ela assume que existe uma conexão eleitoral, conexão entre os parlamentares e os eleitores. Basicamente, a atuação do parlamentar ela vai ser condicionada pelo que acontece na arena eleitoral, mais ainda pelo tipo de regra eleitoral que a gente tem. E essa atuação vai ser marcada, por conta disso, pelo particularismo, que é traduzido normalmente como o que os deputados vão fazer do ponto de vista do orçamento é tentar aprovar emendas que consigam concentrar benefícios geograficamente localizados, ou localizados em termos de grupo social ou de grupo político aos seus eleitores. Normalmente a gente vai dar muita ênfase para a coisa geográfica, e pelo tipo de pesquisa que fazer, me importa geográfica. Essa é a ideia de Portbury, que vem da literatura americana. E da visão distributivista, os parlamentares se comportariam na arena legislativa, eles basicamente buscariam manter o voto local através de voto pessoal, usando expedientes de clientelismo, patronagem, tentando manter controle do território, tentando manter controle da base eleitoral. Isso garantiria a sobrevivência deles e a perpetuação da carreira política. Isso não é novo. Já estava lá no Victor Nunes Leal. Victor Nunes Leal já apontava para a gente que o que acontece na política local importa para explicar tanto o que acontece na arena eleitoral dos outros níveis de governo, quanto o que acontece no processo decisório. Nessa visão a gente pode pensar que, e pelo menos isso seria uma versão atualizada do Victor Nunes Leal, a gente tem um sistema político científico brasileiro, incentivos perversos e cumulativos para que o deputado busque sedimentação da imagem pessoal, busque direcionar esforços não para a produção de bens públicos, mas para benefícios localizados, tentem manter a todo custo as suas bases políticas e manter e que tipo de práticas que eles vão usar para manter. Então, quais são as questões, uma vez que eu passo muito rapidamente pela literatura? Aliás, tem um slide depois, o que não há nessa apresentação. Então, o que não há nessa apresentação é um debate aprofundado da literatura. Mas quais são as questões que, uma vez que eu olho para a literatura, ficam para mim? O primeiro é se tem algum grau de disciplina partidária na arena eleitoral. A segunda é como que a dinâmica política local afeta a política nacional. A terceira é como afeta a vida dos partidos. Como que você constrói partido, ou como que o que acontece nos partidos no município ajuda a construir ou não ajuda a construir os partidos nos outros níveis. Então, intuições da pesquisa. A primeira é que, de novo, bebendo do Victor Nunes Leal, a relação entre os políticos locais e os políticos nacionais tem um caráter sistêmico.
ter um caráter sistêmico significa que, primeiro, elas são constantes, elas são previsíveis, elas são regulares, e segundo, que elas são bidirecionais. Ela tem algo que sai do sistema político nacional e vai para o local, e vice-versa. A relação, no entanto, essa é a minha segunda intuição, e acho que nisso aí começa a distância com a perspectiva distributivista, de que a relação dos políticos nacionais e estaduais, e quando eu estou falando de políticos locais, eu basicamente estou só me referindo aos municipais, considerando deputados estaduais, governador, como políticos em nível nacional ou estadual, mas não é o local. Eles não estão aqui pensados como local. Até porque o deputado estadual é eleito exatamente na mesma regra que o deputado federal. E a segunda intuição é que não existe uma relação direta com o eleitor. Eu tenho um pouco de dúvidas em relação à coisa do credit claim. Me parece que falta alguma peça quando a gente diz que o deputado é capaz de, ao longo do mandato, num contexto em que os eleitores têm uma memória muito baixa de quem eles votaram, em que eles não confiam no sistema político e não confiam nos partidos, que o deputado consiga, de fato, cultivar a imagem pessoal dele, consiga aprovar uma emenda no orçamento federal, ir lá para o município e dizer que aquilo chegou porque, afinal de contas, ele conseguiu aquilo. Eu estava discutindo isso com a Alex esses dias lá no CPS. Me parece que talvez falta uma peça. Essa peça, na minha opinião, é porque você só vai conseguir converter algo conseguido no governo federal em voto se você tiver lideranças locais mediando. E no fundo a peça é concentrada na liderança local privilegiada, na minha opinião, que é o prefeito. Então, deputados não conseguem fazer essa conversão do credit claim sem uma liderança local. Eles precisam de alguém para fazer isso para eles. Quem vai fazer é o prefeito. É uma intuição, isso não é empírico, não é da literatura, é achismo mesmo. Os prefeitos, no final das contas, trocam os votos que eles conseguem no município, se é que eles conseguem, por recursos para o município. Porque o recurso do município é importante para a própria carreira do prefeito, e o que o prefeito consegue entregar para alguém que pode enviar recursos para ele é basicamente voto. E que, isso eu discuto depois, é uma intuição já não tão intuição, porque tem fundamento empírico. Isso não vai valer para cargos majoritários e para senadores. Porque, de novo, para mim é um pouco difícil comprar o argumento de que a Dilma senta no orçamento, ela olha para que municípios o orçamento vai, ou para que municípios ela vai conseguir emenda e ela vai privilegiar os prefeitos dela. Com dúvida se de fato a gente consegue fazer isso, até porque a gente esquece, quando a gente pensa dessa maneira, a gente esquece que os ministérios são divididos dentro de uma coalizão. Os deputados vão bater na porta dos ministérios e assim por diante. Talvez com os senadores. De qualquer forma, isso já não é tão intuição, que é a evidência empírica. O que tem de evidência existente? Primeiro que, de fato, alguém já foi estudar, Barry Ames, em 94, foi estudar a eleição de 89, e chegou à conclusão de que os prefeitos são um elemento-chave, ou o apoio dos prefeitos são um elemento-chave nas candidaturas presidenciais. Aí ele vai e demonstra que tem correlação entre o partido do prefeito e o voto para a presidência. Tem alguma evidência, então, que os prefeitos eles são relevantes, são cabos eleitorais relevantes. Outra evidência existente é de que tem uma forte correlação entre o voto, não só na prefeitura, mas voto para o prefeito, com o voto nos outros níveis de governo. Quem fez isso foi o Leandro e a Marianinha, lá na USP. A gente sabe também que pelo menos parte dos deputados tem evidências de quem estuda o Congresso, inclusive de survey, perguntando para os caras, que parte dos deputados direciona o esforço deles para conseguir benefício localizado. Então dizer que não tem deputado que atua em favor de regiões do país onde ele tem voto é ignorar uma evidência empírica bastante forte, que é uma evidência de survey com os próprios deputados. Alguém foi lá e perguntou para eles: o que você prefere, mandar recursos para sua base eleitoral ou fazer outra coisa? E os caras preferem mandar recursos para a base eleitoral. Então está na racionalidade dos deputados federais, pelo menos de parte, não é de todos, a lógica distributivista. E por fim,
tem alguma evidência, ainda que a gente possa repensar o artigo da Brolo com o autor dela, de que tem um uso político de transferências. Então, há um uso político de transferências. Talvez a pergunta seja quem usa politicamente as transferências. Se de fato é o governo federal, ou se é o Congresso, ou são os ministérios, quem usa politicamente transferências para obter voto. Então, em síntese, a atividade política local afeta a atuação parlamentar e também afeta o desempenho eleitoral do partido como um todo, é a grande hipótese. A pergunta central, eu tenho basicamente 3 grandes perguntas, cada uma delas é o capítulo da tese. E daqui para frente a apresentação está dividida em torno delas. A primeira é quais são as consequências da vitória nas eleições para prefeito, para a performance do partido nas eleições estaduais e nacionais. Vários de vocês já devem ter lido o nosso artigo da Dados. É a mesma pergunta. A diferença é que eu vou atualizar aqueles dados, tanto no tempo quanto para outros cargos, e examinar mais algumas outras coisas. Mas basicamente é a mesma pergunta e os achados ou parte dos achados são exatamente os que estavam lá. A segunda pergunta é quais são os mecanismos pelos quais o prefeito consegue aumentar o potencial eleitoral do partido. A gente pode pensar vários mecanismos pelos quais o prefeito consegue entregar voto. Primeiro, a gente pode simplesmente dizer que os prefeitos conhecem, sobretudo em municípios pequenos, quem vota, quem são as lideranças locais, eles conseguem mobilizar pessoas. Isso, infelizmente, não consigo medir no teste. Mas a gente pode pensar algumas outras coisas. A gente pode pensar que os prefeitos conseguem, por exemplo, arrecadar mais dinheiro com doadores de campanha no município. Eles podem atrair mais gente para o partido, então aumenta o número de filiados. Eles podem, porque a gente tem uma lógica que favorece o executivo a atrair partidos para a sua coalizão, a gente pode argumentar que os prefeitos conseguem mais aliados políticos no município. Então tem alguns mecanismos pelos quais o prefeito talvez consiga, de fato, ser alguém que entrega voto. Parte do objetivo é explorar quais são esses mecanismos, ou aqueles que são possíveis de testar dentro do enquadramento metodológico que eu já vou apresentar. E a terceira é quais são as consequências da política local para a política orçamentária federal. É o outro lado, é o caminho de volta. Como essa dinâmica política local afeta a atuação parlamentar e, como consequência, a política orçamentária do governo federal. Indo ainda mais perto do que eu vou fazer empiricamente, as hipóteses são exatamente na tese. Primeiro, a vitória nas eleições para o prefeito afeta o desempenho do partido, para o deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Então, de cara, 5 hipóteses, que é uma, mas uma para cada cargo. A vitória nas eleições afeta positivamente a receita de campanha do partido nas eleições seguintes, que são eleições municipais, e explico depois o porquê, o número de filiados no município e o tamanho da coalizão municipal nas eleições municipais seguintes. Então, eu já acabei de comentar isso. Eu quero olhar se vencer as eleições para prefeito afeta o número de filiados, as receitas de campanha na eleição seguinte e o número de aliados políticos na eleição seguinte. E, por fim, quem conhece o trabalho da dona Júlia vai lembrar dessas hipóteses, os deputados federais apresentam mais emendas que transferem recursos para prefeituras governadas pelo seu partido, em comparação com as que não são governadas pelo seu partido, e para entidades sem fins lucrativos em municípios não governados pelo seu partido. Então, são 2 hipóteses idênticas com direções opostas. A ideia é que os deputados federais vão ter como alvo das emendas dos municípios com prefeitos aliados, e onde não há prefeitos aliados, mas eles por alguma razão têm interesse, porque têm votos ali, ou que tiveram no passado, ou porque têm relações políticas com lideranças locais que não são os prefeitos, talvez eles tenham interesse em mandar recurso. Não dá para mandar para a prefeitura, porque isso fortaleceria seus opositores políticos. Você tenta passar ao largo da prefeitura. Entidades sem fins lucrativos são o outro caminho. O problema metodológico central para o exame dessas hipóteses é que existem algumas variáveis intervenientes, em geral não observáveis,
que explicam tanto o desempenho eleitoral do partido no município, o resultado da eleição para prefeito, que são, no final das contas, a minha variável independente central, quanto todas as minhas outras variáveis dependentes. O quanto que o partido vai mandar de recursos para o município, número de filiados, número de aliados, o voto nas eleições nacionais e estaduais e o quanto que o partido arrecada naquele município. Tudo endógeno. Então a gente precisa, de alguma maneira, separar, usar pura e simplesmente os estimadores convencionais e colocar isso numa regressão. Tudo aquilo que eu encontrasse seria bastante questionável, porque no final das contas a gente falta alguma coisa. Quem faz aula de auxílio, regressão parcial. Falta eu tenho algumas coisas que podem ser desde o apoio do partido no eleitorado, ou a visão que o eleitorado tem do partido naquele município, qualidade dos candidatos às campanhas, não me importa o quê. Mas tem alguma coisa aí que eu não consigo medir, que certamente faz com que certamente explica o resultado na eleição municipal e todos os outros. A gente pode pensar de maneira muito mais simples que o resultado da eleição municipal em 2008, ele é explicado pelas mesmas causas do resultado do partido no município em 2006. Não adianta nada eu olhar para 2010, porque alguma coisa explica as três coisas. Como isolar o efeito da eleição municipal sobre todas essas outras variáveis é minha questão metodológica. E como fazer isso sem viés? Uma das estratégias que a literatura aponta com sucesso é usar a regressão descontínua. Porque, afinal de contas, vocês vão ver que os dados não são nada parecidos com o que a gente pensa quando pensa no desenho de pesquisa. Eu olho para o voto para prefeito, ou, aliás, para a margem de vitória, a eleição para prefeito, pode ser em 2008. E olho o resultado do voto para deputado federal em 2010, o que eu espero é todo mundo do partido que ganhou, aliás, onde o partido, todos os municípios em que o partido ganhou a eleição, ou seja, positivo, igual a 1, tem um resultado, em média, superior do que nos municípios em que o partido perdeu a eleição. A gente vai ver, os dados não têm essa distribuição linear. Eles têm uma distribuição muito louca e esse é um dos problemas metodológicos. Tem uma diferença sutil em relação ao que o trabalho clássico do Lee faz e a que outros trabalhos, tanto na literatura americana quanto na brasileira, fazem. É que a gente usa no artigo da dados, eu uso aqui. A unidade de análise não é um município. A Brolo usa também o município no artigo de transferências. A unidade de análise não é um município. É o partido do município. E em cada município tem um derrotado e um vencedor. Isso faz toda a diferença do mundo. Por que isso faz toda a diferença do mundo? Porque o meu Y também não pode ser medido por município. O meu Y, a minha variável dependente, tem que ser medida por partido no município. Então eu não posso, por exemplo, com esse desenho, olhar o efeito na política educacional do município. Porque um partido ganhou, outro perdeu, mas sempre tem um prefeito. O efeito do prefeito sempre vai fazer com que a política municipal reaja de alguma maneira. Nesse caso, não. Nesse caso, o meu Y é para o partido. Então, onde o partido perde, o mecanismo que faria com que isso aqui subisse ou descesse, não importa, está ausente. A unidade de análise é diferente. Isso faz diferença no tipo de pergunta. Para quem não está acostumado, lógica da regressão descontínua é a lógica experimental. A ideia é comparar quem ganhou os municípios, os partidos que ganharam as eleições municipais e os partidos que perderam as eleições municipais dentro do município. Só tem um ganhador, tem vários perdedores. No fundo, os perdedores, terceiro, quarto, que é colocado, não importam. Não vou explicar o porquê. Mas o segundo importa muito. O quase perdedor é muito importante. Porque o que eu quero comparar são os municípios no qual o município quase perdeu, ou seja, ele ganhou, e os municípios no qual ele quase ganhou, ou seja, ele perdeu. E a razão por trás disso é de que perto do que define o tratamento, perto do que define ganhar ou perder a eleição, ou seja, quando a margem de vitória é muito pequena,
todas aquelas variáveis não observáveis que eventualmente provocam viés no meu estimador são iguais ou estão equilibradas entre tratamento e controle. Eu posso dizer que há diferença entre tratamento e controle quando eu olho para não observáveis. Então, o exemplo que eu tinha colocado aqui, no mundo real, é assim, a distribuição. O que eu quero comparar? Eu quero comparar os pontos azuis, ou seja, situações que o município ganhou, azul claro, né, desculpa, com os pontos, aí está quase preto, azul escuros, que são os municípios nos quais o partido perdeu, e olhar a consequência disso no percentual de votos para deputado federal. A primeira coisa a se notar, tem muito zero. Isso não necessariamente é um problema, mas não dá para enxergar uma reta de regressão aqui, como a gente esperaria quando a gente desenha o problema. O que a gente enxerga aqui é que talvez a massa de pontos para cá, ela esteja mais próxima do extremo do que a massa de pontos que está para cá. Tem algum desequilíbrio quando a gente olha. Eu não sei se vocês conseguem ter a mesma sensação que eu. Aqui é mais magrinho, né? Aqui é um pouquinho mais gordinho. Essa massa de pontos aqui é um pouquinho maior do que essa. E tem o mesmo município está de um lado e está de outro. Porque cada município produz um tratamento e um controle. Comparar simplesmente essas duas massas de pontos, essas duas nuvens de pontos não me adianta nada. O que talvez me adiante, tá? É olhar, horrível aqui, né? Tem uma linha vermelha. Olhar mais próximo da margem de vitória. Restringir a margem de vitória, restringir a nuvem de pontos. Por quê? O que eu assumo aqui é que qualquer ponto aqui, ou mesmo aqui, ou aqui, ou aqui, então tem distribuições ou tem esperanças semelhantes para as minhas variáveis não observáveis. Eu posso fazer esse exercício com cada vez mais rigor. Eu posso ir tornando a distância entre as duas linhas cada vez mais fininha, ao ponto de ter uma diferença de vitória, na margem de vitória de 2%, por exemplo. Isso, aliás, traz um problema metodológico que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Outro problema é, bom, se eu não sei a forma funcional da minha distribuição conjunta entre minha variável dependente e minha variável independente, que tipo de estimador eu uso? E a literatura apresenta várias. Eu posso simplesmente tirar a diferença de médias dentro daquele grupo no meio das duas linhas. Eu posso fazer uma regressão linear, local, porque também, de novo, dentro das duas linhas. Algumas outras pessoas gostam de usar um polinômio. Então, ao invés de eu usar só para aquele pedacinho, ou com uma forma funcional, ou com um tipo de regressão que se ajusta supostamente bem a diversos possíveis distribuições conjuntas, eu olho para todo mundo, eu não excluo ninguém. Então, vocês vão ver que a regressão polinomial, normalmente, ela é global. Eu posso pesar, por exemplo, dar um peso pequeno às distribuições que estão longe da margem, dar um peso grande às distribuições que estão perto da margem. E atribuir pesos diferentes e tirar a média entre os dois lados com pesos. Pesos que são proporcionais à distância. O que eu faço aqui? Eu opto por fazer três coisas. Olhar para a diferença de média, pura e simplesmente tirar a média do lado do outro local. Faço a regressão linear local e faço a regressão polinomial global. E daqui para frente, eu vou pular, isso aqui é só explicação de cada uma delas, o que no fundo eu estou observando, a expectativa, às vezes condicional, às vezes não condicional no meu x, às vezes o meu x é um polinômio, às vezes o meu x é só aquele x mesmo. Mas o que importa para mim é olhar, comparar o resultado com cada uma das três com cada um dos três estimadores.